Concílio Vaticano II e a apostasia. Hoje nós podemos ver e entender que muitas profecias da Sagrada Escritura estão se cumprindo, como esta que diz: é necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. São Lucas 17, 25. Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? São Lucas 18, 8. Pastores protestantes participaram ativamente da elaboração da Missa Nova, elaborada após Concílio Vaticano II. Era da responsabilidade do Secretariado para a Unidade dos Cristãos, sob o Cardeal Bea, preparar os convites para o Concílio das Igrejas Não Católicas, comunidade eclesiásticas, observadores e delegados, enviando os convites em nome do Papa. Encontravam-se na primeira sessão do concílio os seguintes representantes do protestantismo: Comunidade Anglicana, 3 representantes; Aliança Mundial Luterana, 3 representantes; Aliança Mundial da Igreja Reformada, Igreja Presbiteriana, 3 representantes; Igreja Evangélica Alemã, 1 representante; Convenção Mundial das Igrejas de Cristo, 1 representante; Friends World Committee for Consultation, Quakers, 1 representante; International Congregation Council, 2 representantes; Conselho Mundial Metodista, 3 representantes; Conselho Ecumênico das Igrejas de Genebra, 1 representante; Associação Internacional para o Cristianismo Liberal e a Liberdade Religiosa, 2 representantes. Diz a Sagrada Escritura: experimentarão a doçura da palavra de Deus e as maravilhas do mundo vindouro, e apesar disso, caíram na apostasia. Hebreus 6, 5. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2, 3. Com imensa tristeza, assistimos a cada ano que passa um aumento na descaracterização da nossa Igreja Católica, de tal forma que, se formos comparar a sua situação atual com a de algumas décadas passadas, poderíamos afirmar, sem nenhum exagero, que essa de hoje parece claramente outra igreja. E qual a causa deste descalabro? A apostasia que tomou conta do clero, dos religiosos e dos leigos em sua imensa maioria. Jesus fala que a crise da fé e da moral serão tão grandes, mas tão grandes, que se não fossem abreviados esses dias, pessoa alguma se salvaria. São Marcos 13, 20. Ele está indicando a extensão da onda de crimes, pecados e apostasia que destruirão a sociedade no final dos tempos. Ou seja, a grande apostasia mundial, o desrespeito a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, a apostasia, os pecados e as ofensas a Deus serão gerais, atingirá todos os povos, e quase todas as pessoas ofenderão a Deus. Não é exagero, não. Quase todas as pessoas ofenderão a Deus. É só andar um pouco na rua ou ver o que se passa na televisão. Acaso não profetizou a Sagrada Escritura? Se o Senhor não abreviasse esses dias, ninguém conseguiria salvar-se. Mas Ele abreviou aqueles dias por causa dos eleitos. São Marcos 13, 20. E também nos diz a Sagrada Escritura: mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? São Lucas 18, 8. Isso quer dizer que no fim dos tempos, a fé e a virtude serão coisas raras, raríssimas, um privilégio e responsabilidade de pouquíssimos. Hoje nós vemos pouquíssimas famílias onde os pais
ensinam a educação religiosa para seus filhos, filhos que não obedecem a seus pais. Natal hoje virou só comércio. Trocaram o menino Jesus por um velho barbudo com um saco nas costas. Quaresma, que é tempo de penitência, pelos 40 dias que Jesus ficou no deserto com dura penitência pelos nossos pecados, hoje tudo isso está no esquecimento na maioria dos católicos. Este é o tempo profetizado e anunciado na Sagrada Escritura, em que Satanás iria deflagrar todo o seu ódio contra a Igreja, sabendo que pouco tempo lhe resta antes que seja julgado e precipitado para sempre no inferno, lugar de condenação eterna para o demônio e todos que se rebelam contra o Deus Altíssimo, Pai, Filho, Espírito Santo. Diz a Sagrada Escritura: ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12:12. Neste momento, uma grande guerra está sendo travada entre as forças da luz e das trevas. Satanás quer almas para dividir com ele sua condenação eterna no abismo infernal. É a obrigação dos verdadeiros filhos de Maria Santíssima, os apóstolos dos últimos tempos, armados com uma cruz no peito, joelhos dobrados, rezando o Santo Rosário, para guerrear contra Satanás e suas legiões malignas, buscando e salvando as almas para o glorioso Rei Jesus e seu Pai Altíssimo. Há algumas décadas, muitos eclesiásticos de importantes congregações, já contaminados pelo espírito de rebeldia, começaram a adotar o seguinte discurso: precisamos abrir a Igreja para conseguirmos conquistar a humanidade. E o que realmente ocorreu? Conseguiram não só abrir a Igreja, mas escancarar suas portas ao mundo. E aí, qual foi a consequência trágica dessa leviandade que os primeiros rebeldes não conseguiram minimamente imaginar? Com as portas escancaradas, ao invés de a Igreja tomar domínio no mundo, aconteceu simplesmente um movimento inverso. O mundo, cujo príncipe é o próprio demônio, tomou de assalto a Igreja e a secularizou. E foi por causa desta punhalada que ela vem sangrando e sendo flagelada há vários anos sem parar. Como bem sabemos, uma hemorragia não só enfraquece o organismo, como também vai necrosando boa parte de seus tecidos pela falta da irrigação sanguínea, que significa a vida. E essa vida na Igreja é transmitida pela fé. Se ela enfraqueceu ou até mesmo desaparece, o organismo começa a agonizar. E, lamentavelmente, esse é o ponto em que se encontra a una e santa Igreja Católica Apostólica neste momento. Ela agoniza em consequência da apostasia de muitíssimos de seus pastores e de uma gigantesca parte de seu rebanho. Chegamos ao grande momento. Hoje, uma grande maioria dos católicos sente-se desnorteada, confusa e perplexa. Existe um abalo gravíssimo em questão de fé. A fé está agora na presença não de uma heresia particular, como no passado, o arianismo, o maquineísmo dos albigenses, dos maometanos, nem está na presença de algum tipo de heresia generalizada, como ocorreu quando enfrentou a Revolução Protestante há 500 anos atrás. Certamente Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos profetas, seus servos. Amós 3:7. Em 1972, Deus nos enviou um profeta, Pedro II, de Santa Catarina, que escreveu um livro, A Palavra Viva de Deus, para nos guiar e orientar nestes tempos difíceis de tanta apostasia e perca de fé que estamos vivendo.